estratégias, políticas, planos e programas de saúde pública destinados a evitar que as pessoas se exponham a fatores determinantes de doenças. Esse pode ser um conceito de promoção da saúde, mas será que é só isso? É o que vamos saber no Sala de Convidados de hoje. Promover a alimentação saudável, estimular a realização de atividade física, combater o tabagismo e o alcoolismo. Tudo isso é o que chamamos de promoção da saúde. Mas será que promover a saúde é apenas isso? Acho que promoção da saúde está para além disso, no sentido que ela trabalha com alguns componentes que são muito relevantes, que é garantir a participação da comunidade, a demanda da dinâmica territorial, a questão de uma gestão participativa, a formação desses profissionais e a formação também da própria comunidade sobre esses diversos temas. Promover a saúde é saber que a saúde está anteriormente à doença em tudo. É ter um bom emprego, é não sofrer violência, é ter boas condições de moradia, acesso a transporte público de qualidade e tempo e condições de se cuidar. Para tanto, as políticas públicas precisam considerar as questões sociais de cada área ou território. Como é que está sendo a vida das pessoas? Ela tem espaço para ter atividade física para ser feita, ela tem condições de melhorar a sua alimentação restringindo o uso de sal, né? Ela consegue escolher os alimentos para ter uma alimentação mais favorável a isso, né? Porque não adianta o profissional de saúde prescrever só, faça atividade física, não consuma sal, come coisas mais saudáveis. Agora, quando a gente conhece o território, a gente olha para ele e vê as condições de determinação de vida que são precárias daquela comunidade. Na Clínica da Família Vitor Vala, situada no Complexo de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro, o conceito de território tem sido levado a sério. Ali, os usuários não têm apenas acesso a consultas, como têm também acesso a academias, aulas e palestras, como esta conversa com a população sobre violência contra a mulher. Eu achei ótimo, gostei, foi ensinado muita coisa, né, que nem todo mundo sabe, porque tem muitas mulheres que apanham e ficam caladas mesmo, né. Eu acho que é muito importante, porque tem pessoas, né, mulheres que sofrem violência e não entendem que estão sofrendo uma violência. Isso ajuda muito as próprias equipes a conhecer um pouco melhor seus pacientes, isso diminui o risco de várias doenças, porque a gente tem agora essa proximidade o que facilita para as próprias equipes. Quando você vai dar um atendimento qualificado, tem a escuta com essa mulher, você começa a descobrir que o motivo daquele pico hipertensivo é exatamente o reflexo do que ela sofre em casa. E estamos numa comunidade, assistimos a uma comunidade onde a violência é muito presente. Para Carlos Silva, que é médico de saúde pública, um dos maiores desafios da promoção da saúde hoje no Brasil não é só formular políticas, mas mantê-las funcionando em rede, de forma intersetorial. A gente chega na escola com um programa de saúde na escola que vai lá para fazer, né, campanhas preventivas, vacinação, prevenção de dengue, são todas coisas importantes, elas estão no caminho da prevenção e a promoção da saúde não as anula, mas é importante que também se avance para além disso. A formação da atenção básica é outro desafio. Fazer com que o profissional de saúde aprenda que ele deve considerar diversos fatores e não se limitar a uma prescrição médica é mudar uma cultura. A atenção básica vai ser a forma mais próxima das pessoas para poder desenvolver as atividades voltadas para a promoção da saúde. Então seria o braço, a ferramenta de aproximação com as pessoas. A gente abre esse leque de possibilidades quando a gente vem para a promoção da saúde, né? Onde a gente já tira esse foco da doença e a gente vai pensar em situações que possa fazer, levar para essa comunidade, para essas pessoas, condições de vida muito melhor. Quando a gente fala em promoção, a partir da prática, do dia a dia, desse Brasil extenso, como é que você traduziria esse conceito? Eu
ousaria dizer de que a gente pode percebê-la em duas grandes esferas. Uma na perspectiva mais macroestrutural, onde a promoção da saúde ela pode se apresentar como uma estratégia potente de gestão, de tomada de decisão, orientada sempre, como alguns depoimentos aí evidenciaram, a partir dos determinantes sociais, socioambientais da saúde. Trazendo mais para o microespaço, né, para o cotidiano, na pergunta que você nos apresenta, eu considero de que todos esses processos do cotidiano, as práticas, mais fundamentalmente no campo da estratégia saúde da família, no campo da atenção básica, elas devem ser orientadas por alguns princípios. Então, não é uma fórmula única de se fazer, de se vivenciar a promoção da saúde, mas desde que esta seja orientada pelo princípio da autonomia, a consideração do sujeito que está ali. Quem é esse sujeito? Que valores ele traz? De que cultura? De que território ele vem? Como essas práticas também se relacionam com outros setores e até com o próprio setor da saúde, né? Bom as palavras que você já traz, né? Essa autonomia, território, outros setores, né? Que vão mostrando também a complexidade de se trabalhar com a promoção da saúde. Porque não está só na área da saúde a compreensão Exatamente. do como agir. Esse é um enfoque importante quando você pensa na promoção, que você vai necessitar trazer outras áreas e mais pessoas para abarcar o conceito. Olha, eu acredito que é uma questão central. Assim, a gente pensa o conceito de promoção da saúde como um conceito que envolve qualidade de vida. A gente viu isso muito nos depoimentos. E uma necessidade social que uma necessidade que é construída socialmente e orientada pela questão da equidade. Nós vimos isso também nesses depoimentos. Isso traz, então, um desafio para as intervenções de saúde verticalizadas, preocupadas só com a mudança de um comportamento individual ou com o controle de doenças, elas são muito limitadas. Então, o que começa a entrar e fazer parte da agenda da saúde? Exatamente a redução de desigualdades sociais, a questão da escolaridade, a melhoria da infraestrutura sanitária. São questões que a gente pode pensar, não estão descoladas da agenda da saúde, não. Através desse olhar da promoção da saúde, a gente vê que são essas questões que vão trazer um impacto efetivo numa mudança na qualidade de vida e de saúde. É interessante, né? Porque a mesma coisa que é o poder do conceito, que é abarcar essas outras áreas, que é olhar o coletivo a partir do seu território para saber o que traz a pessoa até ali, quando ela é analisada individualmente, também é a dificuldade do conceito. Né? Porque a área da saúde sozinha não vai dar conta. Como é que a gente fica nessa tensão? Eu acho que tem uma questão da promoção da saúde, do conceito de promoção de saúde, que está muito atrelado ao entendimento que a gente tem da própria saúde, né? Como é que uma pessoa se sente saudável ou do que depende ela se sentir saudável? Então, são várias questões ligadas à vida e o contexto da vida das pessoas que vão definir se ela consegue se manter saudável ou se ela adoece por algum motivo, né? Então, quando a gente percebe esse contexto da discussão da promoção da saúde e atrela isso ao entendimento que nós, profissionais da área de saúde, temos sobre o que é ter saúde, né? A gente começa a perceber a complexidade disso, né? Que não é só... que saúde não depende só de ter acesso a médico, por exemplo, né? A saúde da pessoa depende do ambiente onde ela vive, da relação que ela estabelece com o espaço onde ela vive. Se esse espaço for favorável, ou seja, se tiver mecanismos de proteção da vida, proteção da saúde, ela vai ter muito mais chance de conseguir se manter saudável. Promoção, me parece que ela propõe o outro caminho. Exatamente. Né? É pensar a saúde a partir da saúde. É essa ideia de como você estabelece mecanismos de proteção da saúde, de proteção da vida e proteção da saúde. Então, lógico que esse movimento ele não vai poder partir exclusivamente do setor saúde, né? Porque a vida e a qualidade de vida das pessoas depende da cidade onde ela vive, da comunidade do qual ela faz parte, da sua relação familiar, né? Da perspectiva que ela tem
de acessar mecanismos de cuidado com a própria vida e cuidado com a própria saúde. Então, obviamente, isso pauta uma discussão que vai para fora do setor saúde. E também é importante a palavra autonomia que você trouxe, mas também não é responsabilizar apenas o indivíduo pela sua saúde, que num determinado momento também, nessa história da promoção, algumas pessoas se apropriaram do conceito para isto. E a gente aqui, eu acho que está deixando claro que não é isso, né? Tem autonomia, mas não... a defesa da corresponsabilização, né? Do Estado, sociedade e indivíduo, a busca deste objetivo maior, esse objetivo finalístico, que é da promoção da qualidade de vida, né? Como promover saúde quando os determinantes dessa mesma saúde não favorecem uma vida saudável? É um desafio, é uma tensão. Realmente, o que eu acho que é inovador é você trazer essa atenção para o campo da saúde, né? Porque o problema, assim, um pouco tradicionalmente da perspectiva mais médico-assistencial, né, no campo da saúde, é isolar o indivíduo do seu contexto, né? Isso não traz um resultado muito sustentável, porque você descola o indivíduo por exemplo, dessas condições organizacionais, institucionais, comunitárias, que têm um profundo impacto na saúde. Pode ser até que você consiga resolver pontualmente. Pontualmente, né? De uma maneira não muito sustentável e não muito a longo prazo, exatamente porque você tira isso que a Simone, a Socorro tem chamado a atenção, que é esse enraizamento daquela condição de saúde num contexto. Para a promoção da saúde, o contexto não é uma variável externa aos programas. O contexto é exatamente o terreno de possibilidades e desafios para a mudança. E é interessante, né? Porque quando o conceito de território, que é esse conceito que você está usando... De contexto, território... Quando ele aparece junto com a palavra dinâmica, porque eu acho que é interessante, é a dinâmica territorial. Ao mesmo tempo, o contexto não é estático. Não está. Né? O território é vivo, É vivo. É produtor de vínculo, de relações, é produtor de saúde, é influenciado por esses determinantes. E essa perspectiva que a Rosane nos traz, de que é o desafio atuar a partir dos determinantes e até reconhecê-los, produzir a crítica de que muitos deles hoje não são produtores de saúde, mas a ideia é fazer a transformação. E por isso que não cabe a solução somente ao setor saúde, por isso que é uma corresponsabilização. Também não é somente do usuário, do residente, do nativo do território. Então, é um desafio intersetorial, interinstitucional. Porque juntando essas falas até agora, você vê, por exemplo, um indivíduo, né, que vive num ambiente, num contexto, num território que não é saudável, sai dali, recebe uma prescrição que vai atuar localmente naquela queixa. E volta para o mesmo lugar. Tem uma resposta, porque essa prescrição, né, se foi bem orientada, ela vai atuar, e ele volta para o lugar que produziu junto a doença. A origem da queixa. Então, a expectativa de impacto de uma ação dessa é muito limitada, porque você não vai estar interferindo de forma nenhuma nos reais determinantes da saúde. Você acha sobre o sinal ou o sintoma, né? E aí eu acho que tem uma questão importante também, que é o que a gente tem considerado que é o protagonismo do setor saúde, dar visibilidade para essa discussão, né? Porque muitas vezes a gente vê uma política pública, por exemplo, na área de saneamento ou de mobilidade, que não tem clareza do impacto que isso tem na saúde, né? Então, eu acho que cabe ao setor saúde levar essa discussão de colocar a agenda da saúde, da garantia do direito à saúde, em várias políticas, dentro de um espaço coletivo de uma cidade, por exemplo, né? Você vai discutir o impacto que tem uma boa educação, a educação de qualidade sobre a saúde, o impacto que tem uma política de transporte público sobre a saúde, de lazer, de cultura, de esporte, uma política de alimentação, de garantia do direito à alimentação, que impacto isso tem sobre a saúde. Então, acho que essa questão do protagonismo do setor saúde em estar levando essa discussão da garantia dos direitos, né, de políticas públicas que melhorem o espaço onde as pessoas vivem e o impacto que isso tem sobre a saúde é essencial, tanto quanto garantir acesso à consulta médica, por exemplo. Na verdade, para alguns autores, o que vai definir um programa, se uma iniciativa ou um programa é de promoção da saúde, é exatamente essa densidade da participação social,
da participação do usuário. O usuário não visto mais como um sujeito passivo, onde você intervém naquele contexto de cima para baixo, sem levar em consideração as necessidades locais e o contexto de problemas e de oportunidades. Porque um contexto pode alimentar o problema, mas podem ter janelas de oportunidade também. Então, essa participação, essa dinamização da participação social do usuário, eu acho que é a grande, vamos dizer assim, o grande divisor de águas das iniciativas de promoção da saúde. Eu acho que é aí que está um pouco o pulo do gato, né? É você dar densidade e protagonismo para os sujeitos. A gente faz uma discussão sobre o empoderamento, né? Esse conceito de empoderamento, das pessoas terem condições de perceber por que elas se mantêm saudáveis ou por que elas adoecem, e ela ser mobilizada também para interferir nesse contexto. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Não é nem, a gente não está nem no extremo nem no outro, nem ficar no imobilismo, então tudo está fora do meu alcance, eu não posso fazer nada, mesmo dentro do setor saúde, tudo depende de outras políticas e não do setor saúde, então se cria uma situação de que é impossível fazer qualquer coisa. Um dos desafios é que o médico não pode ser preparado para atuar sozinho, de maneira desarticulada e distanciada do contexto. Esse é um grande desafio. O médico, quer dizer, uma grande tarefa aí para esse itinerário de formação do médico é que ele saia preparado para esse acompanhamento longitudinal das famílias, para essa aproximação com o contexto. E isso, às vezes, é muito difícil. Você percebe uma grande dificuldade com um pouco o processo de formação médica, e não só do médico, mas dos profissionais de saúde, da equipe de saúde, que é isso, trabalhar em equipe, fazer um acompanhamento longitudinal. Os princípios, na verdade, do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, são os princípios da promoção da saúde, a garantia de equidade, de autonomia, de participação popular, né? E a estratégia eleita pelo Brasil para fortalecimento da atenção básica, que é a estratégia de saúde da família, também guarda consigo essa coerência dos princípios da promoção da saúde. Quando nós falamos em autonomia, em participação, equidade, sustentabilidade, vínculo. Primeiro, pensar que a saúde não está só naqueles lugares clássicos do consultório, mas também está na escola, está nesses espaços de microgovernança. Acho que a Simone chamou a atenção numa coisa que eu acho que é fundamental. Às vezes a gente pensa que essa participação social tem que se dar nesses espaços legitimados, nos níveis de governo. E existe uma microgovernança possível, onde pequenos grupos podem, nas suas regiões, demandar, por exemplo, a construção de uma creche ou a compra de alimento fresco para merenda escolar. E isso tem um impacto profundo nas condições de saúde e é possível, quer dizer, porque senão a gente fica também com uma imagem que a promoção da saúde é tão complicada, né, envolve tantos determinantes, é um cotidiano. Que parece que não é operacional. Exatamente, mas porque ela tem essa dimensão da agência, tem os constrangimentos estruturais, né, os macrodeterminantes, mas ela tem uma dimensão da agência, da possibilidade do usuário intervir e demandar e lutar por sua saúde. Quanto mais a gente se aproxima desse conceito de que hoje profissionais da saúde, da educação, de qualquer outra área que trabalhe com a vida e com a complexidade da vida, necessariamente a gente tem que desenvolver capacidades para trabalhar em rede, né? E isso significa que a gente tem que reconhecer diferentes olhares, formas de pensar a vida e como é que a gente potencializa, né, essa possibilidade de construir propostas do cuidado da vida e da saúde de uma forma conjunta. Então, é pensar as oportunidades, né, na escola, na igreja, na comunidade local e assim, no campo da saúde, e a gente comentava isso anteriormente, né, quer dizer, quando você vai dentro de uma unidade de saúde, por exemplo, você está cuidando da atenção materno-infantil, quantas questões são paralelas a isso, né? O cuidado da mulher e da criança depende de a gente estabelecer redes de cuidado, né? Que passam pela violência doméstica, que passam pelo cuidado na alimentação, que passam pelo cuidado, né, da comunidade, de uma forma geral, para aquela mãe, para aquela criança. E essa rede também é intrasetorial, né, Simone? Com certeza. Porque pela complexidade do setor saúde,
A atenção básica, nesse cuidar das famílias, das pessoas, da atenção ao território, dialoga também com a rede de saúde mental, Sim. dialoga com a rede, faz necessário que dialogue com a rede cegonha e assim sucessivamente. Então, a gente não pode ver também um sistema segmentado em partes, não é intra e intersetorial. O que é mais comum é uma lógica tradicional de cima para baixo, né? Programas que são verticalizados, que definem prioridades e formas de alocação de recursos sem escutar a população, as verdadeiras demandas. Então, são esses processos que às vezes são demorados, Sim. são mais complicados, porque envolve muita concertação, muita negociação, muita discussão. A intersetorialidade não é um instrumento fácil de ser, sabe? Não é uma caixa de ferramenta que você usa. A intersetorialidade envolve deslocamento de poder. Precisa de incentivo político, precisa de incentivo financeiro. Não é fácil, né? É isso que a Socorro chamou a atenção. Muitas vezes o profissional acha que é mais trabalho. Não, eu sou da saúde, por que eu vou para a escola? É uma ideia assim, eu estou ganhando o mesmo salário com mais trabalho. É uma tensão, quer dizer, como incentivar esse profissional? Como compreender o processo que ele... Então, não é fácil. Muito recentemente, nós estávamos trabalhando com um problema concreto em Curitiba, que era o fato de que a gente está observando um aumento muito importante de uso de produtos de tabaco por meninas adolescentes na cidade. Curitiba é uma das cidades que tem maior prevalência de tabagismo entre meninas. E aí nós fizemos um trabalho dentro de uma escola, né? A diretora se propôs a trabalhar isso, fui eu, profissional da área de saúde, mais uma menina, uma psicóloga, a gente começou a se aproximar dessa escola e ver como é que a gente podia resolver o problema. E a proposta foi reunir pessoas, né, que envolviam professores, funcionários da escola, meninas, adolescentes e os pais, para discutir o problema. Então, nós começamos a fazer algumas reuniões durante um mês e pouquinho, um mês e meio. A gente fez algumas reuniões dentro da escola, num horário que era apropriado para os pais, para os professores. E a gente começou a identificar, realmente isso é um problema aqui na escola? Não, é um problema. Então, como é que a gente vai resolver? E a própria comunidade local, conosco, fazendo parte dessa comunidade, a gente começou a identificar algumas estratégias que tinha que trabalhar com as meninas, mas não adiantava só trabalhar com as meninas, tinha que trabalhar com os pais, tinha que trabalhar com o projeto político-pedagógico da escola, tinha que trabalhar com a vizinhança, porque os locais de venda de cigarro fácil eram muitos ao redor da escola, tinha que trabalhar com quem vende, né, o cigarro, tinha que trabalhar com a política do município em relação à liberação de uso de produtos de tabaco. E foi muito interessante, porque as pessoas começaram a identificar que realmente aquilo era um problema, que no começo nem era percebido como problema. E a própria comunidade local começou a identificar estratégias, né? Tinha que trabalhar de uma forma que chamasse a atenção da questão de comunicação com esses adolescentes. Então, daí nós fomos trabalhando em rede. Nós intermediamos um contato com a universidade e o profissional da área da comunicação foi fazer uma oficina de comunicação com as meninas para instrumentalizá-las para produzir, né? Criar um grupo no Facebook, começaram a criar filmes, vídeos com a linguagem própria. Esse é um desafio importante, né, Simone? Fizemos uma conexão com o pessoal da saúde para ter o suporte de apoio para quem já é fumante. Como é que eu posso entrar, fazer parte de um grupo que tem apoio para cessação do uso de produtos de tabaco? Então, essa questão da rede, né? Quem conhece quem? Quem pode puxar, né, algum suporte para aquela comunidade resolver esse problema? E o problema é intersetorial, não no nível do discurso. Não. Ele passa a ser entendido, compreendido como uma questão. Nas relações humanas, né? Que depende de outras pessoas.